Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé, pegue a Bíblia, a palavra do nosso bom e eterno Deus. Livro de Números, aleluia, capítulo de número 23, versículo de número 19. Glória seja dada ao nosso Salvador Jesus. Números, capítulo de número 23, versículo de número 19. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. As profecias de Balaão. Números capítulo 23, versículo 19. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então ele disse depois: eis que eu recebi mandado de abençoar. Deus de promessas, esse é o nosso Deus. Aleluia. Hoje é o quarto dia desta poderosa campanha que aqui no Clamor do Levi estamos apresentando diante do nosso Deus, porque Ele é o Deus das promessas, é o Deus de promessas, e Ele te fez promessa, aleluia. E nós estamos clamando nesta semana, rogando a Ele, suplicando para que Ele cumpra em nossa vida as promessas que Ele nos deu. Abra a tua boca e clame por um instante, aleluia. Ore ao Senhor, clama, louve e bendiga o nome dEle, agradeça a Ele, clama no nome do Deus Todo-Poderoso das promessas. Jesus nos fez promessa, das maiores promessas, aleluia, proferida por Jesus. Primeiro está, é que Ele nos salvou, e Ele voltará para nos buscar desta terra. Ele nos prometeu que onde Ele está agora, Ele também nos levará para estar com Ele no céu de glória para todo sempre. Pai, cumpre as tuas promessas. Somos a tua igreja, a tua noiva, teus filhos por adoção, pelo teu unigênito Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. E o Senhor nos deu promessas, estamos crendo nas promessas, estamos sedentos para viver as tuas promessas em nossa vida. Cumpre as promessas para a nossa família, cumpre as tuas promessas para a nossa parentela, cumpre as tuas promessas, ó Deus poderoso, que o Senhor fez para esta mãe, que o Senhor fez para este pai, o Senhor fez promessas, aleluia, para esta tua serva, o Senhor fez promessas também para esse tempo. E estamos aqui, ó glória, clamando diante do Senhor, almejando a resposta, crendo nas promessas, crendo no poderoso Deus que nos fez as promessas, crendo sim, aleluia, que o Senhor é fiel para cumprir todas as tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, aleluia, continua conosco, não nos deixe só, não nos desampare, não nos deixe sozinhos nesta terra. Fala conosco através da palavra, aleluia. Usa os lábios do pregador, usa, Senhor amado, nas tuas mãos mais uma vez sobre este altar, e que possamos ouvir a tua palavra e compreender e saber como agir, como decidir, logo depois de ouvir a pregação do teu evangelho segundo a tua palavra. Continua conosco e nos abençoa nesta tarde mais uma vez. Oramos e no nome de Jesus te agradecemos. Quem pode, diga amém. Podem sentar, aleluia. Dê uma salva de palmas aplaudindo o Rei Jesus. Pode aplaudir a Ele. Diácono Flávio, na oportunidade, pregando a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, meu Deus, tu és fiel, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E começando com o tema da campanha de hoje, eu queria convidar a igreja, quem trouxe a sua Bíblia, faça a gentileza de abrir
no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 6, aqui tem uma provocação que muitos ímpios fazem e muitos dos irmãos não conseguem responder, mas hoje você vai sair daqui ciente da resposta do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, está escrito bem assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Muitos ímpios que não são servos de Deus tentam pegar essa passagem em comparação com a de Números 23 para dizer que a Bíblia é um livro contraditório. Como pode num versículo dizer que Deus não se arrepende e no outro dizer que Deus se arrepende? Mas a resposta disso daqui, irmãos, está no hebraico, que a palavra de arrependimento que foi traduzido no português para nós, na verdade lá são duas palavras distintas. Enquanto uma, que é o arrependimento no conceito que a gente humanamente entende, ela é shub, que quer dizer mudar, voltar atrás, mudar a mente. Quando o crente se arrepende dos seus pecados, ele volta atrás, a mente dele muda. Aquilo que aos olhos dele era comum, hoje passa a ser pecado. Ele que era acostumado a se embriagar, ele se arrependeu disso, não quer mais isso para a sua vida, se arrependeu. E a gente não pode entender que essa palavra se aplica ao Deus Criador. Imagina Deus entendendo que ele um dia esteve errado, então ele não seria Deus. Essa palavra se aplica somente a homens. O shub, que é mudar, voltar atrás, mudar a mente. O que está escrito aqui em Gênesis 6, 6, o arrependeu-se é Nahan, que quer dizer pesar, dor, tristeza. Por que Deus sentiu isso? Porque ele viu que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Então ele teve esse arrependimento. Qual arrependimento? Ele ia ter que executar o seu juízo através de enviar um dilúvio. E ainda executando o seu juízo, levantou um homem para falar: se arrependo, venham para a arca. E todo mundo entendendo que este homem era um louco. Então Deus sentia um pesar, uma dor, uma tristeza em ter que corrigir a humanidade dessa forma. Todo pai e mãe conhece esse sentimento de corrigir o filho. Quando a gente é criança e os pais falam: é mais difícil para mim do que para você, a gente criança pensa, né? Eu que estou com couro quente, como é que foi mais difícil para mim se o senhor que bateu? Mas quando você vira pai, que você aplica aquela correção, acaba o seu dia. Pelo menos comigo é assim, irmãos. Se alguém é sádico bastante para dizer que ama bater em filho, eu estranharia muito, mas acaba com o nosso dia. E do mesmo jeito o Senhor ficava com o coração entristecido quando havia essa necessidade de corrigir a humanidade com tamanha força, porque a maldade do nosso coração vai nos tomando e a gente vai se entregando aos próprios prazeres, a ponto de Deus ter que fazer uma correção desse tamanho. Mas voltando para o nosso tema de hoje, retomando o nosso raciocínio, eu tenho certeza que na terça-feira vocês ouviram o nosso professor de História Bíblica, o pastor Hélio Sabino, dando todo o contexto dessa palavra aqui. Eu tenho certeza que ele ministrou a respeito dessa contextualização, mas que eu vou fazer de forma breve, só para entrar na mensagem que o Senhor entregou para que eu trouxesse a essa igreja hoje. O que acontece ali? O povo de Deus começa a enfrentar batalhas e se sagrar vitoriosos, depois que saíram do Egito. Então ali, enfrentando batalhas para chegar na terra prometida e sendo vitoriosos, cada vez mais vitoriosos. Nem os animais peçonhentos não tinham mais poder sobre eles, porque foi levantada a serpente de bronze. Então todo aquele que era picado por um animal peçonhento, bastava olhar. Nem isso, a morte não tinha mais essa vitória com animais peçonhentos sobre a vida daquele povo. Então eles acampam perto da terra dos Moabitas, nas campinas dos Moabitas. O rei Balaque, de olho naquele povo,
fala, pensa, né? Esse povo é muito numeroso, vão comer tudo que tem aqui, não vai sobrar nada para a gente. Eu não vou conseguir derrotar eles se eu for peitar eles sozinho, mas eu já sei, tem um plano brilhante. Eu vou mandar chamar Balaão, aquele feiticeiro, para que ele lance uma maldição. A maldição, uma vez lançada, esse povo será enfraquecido. Desse povo enfraquecido, eu terei a vitória em cima deles. O pensamento deste homem. Então ele manda os seus homens importantes para falar com Balaão. E Balaão fala: espera aí um pouco, vocês. Eu recebi o pedido do rei, porque o rei fala: o que você abençoa é abençoado, e o que você amaldiçoa também é amaldiçoado. Eu recebi a petição do rei de vocês, mas eu preciso consultar o Senhor para saber o que ele vai dizer a respeito disso. E então, quando Balaão consulta, passem a noite aqui, quando Balaão consulta o Senhor fala: esse povo é meu, esse povo não vai ser amaldiçoado. Feiticeiro nenhum tem poder sobre o povo de Deus, a não ser que o próprio Senhor o autorize. E aí Deus já dá a resposta, ele dispensa aqueles príncipes, eles vão e falam aquilo para o rei. E o rei, não satisfeito, manda uma nova comitiva, ainda maior, ainda com gente mais importante, só não foi Balaque o rei, e faz a mesma proposta. Balaão, mais uma vez, dá a mesma resposta, mas ele fala: olha, ainda que Balaque me desse o palácio dele, cheio de ouro, cheio de prata, eu não posso fazer isso. Bem que eu gostaria, mas eu não posso fazer isso, porque o homem já deu a palavra dele. Mas quer saber? Fica aí, passa essa noite aqui que eu vou consultar a Deus. E é quando Deus autoriza que ele parta com aqueles homens. E ele se apressa então, né? Ele ouviu uma resposta que podia ser uma alteração. E quando ele se apressa, ele passa por aquele percalço conhecido com a mula, com a jumenta dele, onde a jumenta fala, o anjo está posto ali com a espada em punho para decapitar aquele homem que ia naquele sentido, mas tem aquela conversa com a jumenta, Deus abre os olhos dele, ele vê aquilo, e então quando ele está de frente ao rei, aquele rei Balaque, ele chama Balaão, vão nos montes altos, edificam 7 altares. Enquanto eles estão nesses montes, eles ficam espiando uma parte do povo. Ali tem uma parte deles, ali tem uma outra parte, e vão de monte em monte, edificando e sacrificando, e Deus o tempo todo, sem voltar atrás na sua promessa, fala: esse povo é abençoado por mim, não vão fazer nada porque eu os abençoei. E lá está aquela tentativa desenfreada. E eu precisava fazer esse breve resumo para a gente entender se esse é só um texto antigo ou se ele se aplica até hoje nas nossas vidas, se acontece ou não isso daqui até hoje com a gente. Olha só, Balaque, vamos fazer uma análise sobre a vida desse rei. Balaque, ele é um rei. Quando a gente ouve a palavra rei, a gente entende alguém destinado à grandeza. Ninguém imagina um rei para ser um homem miserável que nem esse. Nós imaginamos que rei seja alguém sempre destinado a grandes feitos. E esse homem, quando ele está de frente a um povo de Deus, o que ele logo faz? Ele considera logo de imediato como inimigos. Ele tem uma postura hostil. E o que a gente precisa entender? Que nós não devemos considerar qualquer pessoa que se aproxima de nós como pessoas inimigas. Podem ser enviados de Deus para a nossa vida. Nós não devemos receber todo mundo como amigo e abrir a porta de casa. Não é isso. Mas também não devemos ver todo mundo como inimigo. Quantas vezes você já falaram assim: irmã Elisete, tinha uma outra impressão da senhora, achava a senhora metida, arrogante, e a pessoa quebra a cara
e vê que você não era nada daquilo, que você se tornou uma amizade que abençoa a vida dela, não é? Então, ao invés desse rei agir de uma forma correta, com diplomacia, mandar um emissário, um mensageiro, não, já recebeu como inimigo no seu coração e fechou portas diante de um povo que ele poderia até fazer pazes, que ele poderia ter um bom relacionamento. E às vezes a gente faz isso na vida das pessoas, a gente fecha portas quando elas poderiam ser abertas e ter um trânsito livre e ter um bom relacionamento. Muitas das vezes pessoas são faladas para nós dessa forma, como uma pessoa negativa. Eu mesmo trabalhei para um juiz, trabalhei alguns anos para ele, e antes, quando eu entrei na mão na vara civil, ele era o titular, mas estava fora. Então, todo mundo falava que o juiz titular era uma fera, que ele amassava o trabalho dos assessores e jogava no lixo, que ele fazia isso. Então, quando ele chegou, né, deu aquele nervosismo, mas eu fiz o meu trabalho como sempre, e eu posso dizer para vocês que o homem era um lorde, ele é um lorde, educadíssimo, gente boníssima, nunca teve um entreveiro qualquer comigo, nunca teve, porque bastou fazer um trabalho correto, que você não vai ter problema. E um dia eu, com mais intimidade com ele, falei: doutor, o senhor tinha uma fama terrível, eu tinha um medo de lhe conhecer. E ele riu e falou para mim: Fábio, essa história é uma história muito triste da minha vida, porque eu tinha uma assessora que ela trabalhava tão junto de mim, nosso pensamento era tão igual, que eu não sabia mais quando eu fazia a sentença ou quando era ela. Era tão igual já a nossa escrita, que eu não sabia se ela que tinha feito ou se era eu. E aí ela passou para oficial de justiça, eu fiquei sem assessor. Um amigão meu, promotor de justiça da mesma comarca, vem e fala para mim: meu irmão está formando em direito, você não quer pegar ele para trabalhar contigo? E eu, de olho na capacidade do irmão promotor de justiça, nem pensei duas vezes, falei: manda ele vir para cá. Quando esse jovem veio, ele falou que não sabia nem escrever direito, muitos erros de português, muita coisinha pequena, mas ele foi ensinando. Mas quando ele viu que não dava mais, ele dispensou, e ele falou o que para mim? Tive problema não só com o jovem, foi com a família inteira. Eu era amigo dele, eu era amigo da mãe, eu era amigo da família, e por causa daquele que levou a faculdade de Direito nas coxas, Fábio, eu fiquei com essa má fama. Eu fiquei desse jeito mesmo, que foi que espalhou. Fiquei mal visto dessa forma, mas eu não sou diferente do que você está vendo aqui, pelo que você já viu. E aí a gente vê que realmente o que a gente ouviu tem que ser filtrado. A gente não pode levar qualquer pessoa como inimigo, como uma pessoa hostil. E analisando ainda a vida de Balaque, olha só o que a gente vê: que ele tinha um coração mesquinho. Tudo o que aconteceu ali com ele, no capítulo 22 de Números, versículo 4, o que ele pensava? Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Olha, eles vão comer tudo, vão devorar tudo aqui, como o boi come no capim que está aí à disposição. Vão acabar. Ele estava só revelando a mesquinhez do seu coração. Um rei que viu os outros como inimigo, que tinha um coração mesquinho. E um terceiro ponto que eu observei na vida desse homem: ele se apressou para fazer o mal. No versículo 6 do 22 está escrito aí: vem pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei, a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Os pés dele se apressaram para fazer o mal. E o que o livro de Provérbios diz sobre isso? Provérbios 6, 18 está falando aqui de coisas que aborrecem ao Senhor, coisas que Deus abomina em sua alma. 18:
coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para fazer o mal. Este homem estava agindo exatamente de uma forma que Deus reprovava, usando seus pés para correr e se apressar em fazer o mal, enquanto em Efésios 6:15 fala para a gente usar o que nos nossos pés? Calçar o evangelho da paz. O lugar onde você pisar, onde você chegar, você tem que ser sal e luz, você tem que levar brilho do Senhor, você tem que levar a palavra de Deus, você tem que ser um instrumento dele aí naquele lugar. Maravilha, Jesus. E em quarto lugar, a gente pode ver que ele demonstrou uma covardia sem tamanho. Por que ele demonstrou essa covardia? Números 22, versículo 3. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. Esse povo era numeroso, ou seja, esse povo é maior do que eu. A gente só o covarde, você pode ver, ele só age de forma covarde contra aquele que é maior. Ele tem que atingir por trás, ele tem que fazer alguma coisa que lhe dê uma vantagem, porque de frente para você, ele sabe que ele não dá conta. De frente para uma pessoa de bem, ele sabe que ele não consegue, então ele precisa agir por trás de forma covarde. Ele viu que aquele povo era muito numeroso. Estimativa é de que lá havia de 2 a 3 milhões de pessoas que iam andando pelo Egito, da terra do Egito, que saíram da terra do Egito e estavam ali no deserto. Imagina você, na terra de Moisés, tendo que liderar o seu bairro, todo mundo do seu bairro sair. Agora imagine você tendo que liderar Porto Velho, 500 e poucos mil habitantes. Agora imagine você ter que liderar Rondônia inteira, mais de 2 milhões de pessoas. Então aquele era o povo numeroso de Deus, é como se fosse o estado de Rondônia inteiro, né? Aquele povo numeroso andando no deserto, e aquele homem teve medo, demonstrou toda a sua covardia, porque o covarde não ataca diretamente. Se fosse menor, ele mesmo teria feito. E aí na sua covardia, o que ele faz? É atual ou não, gente? Na sua covardia, ele decide pagar para que alguém faça o mal. Esse tema é tão atual, irmãos, que a gente vê constantemente assassinatos sendo patrocinados por dinheiro. Pessoas que matam ainda hoje. Você abriu o noticiário hoje, você vê em algum lugar alguém que foi morto, e quando vê, pegaram e foi a ex-mulher que mandou matar, e foi o ex-marido que mandou fazer, foi o atual marido para ficar com a amante. É uma loucura. Esse tema continua sendo atual, e não só nesse ponto. É atual até no ponto de ir atrás de feiticeiros e pagar para fazer o mal. Eu lembro de uma amiga que falou para mim que foi acompanhando uma amiga dela que tinha medo de ir no terreiro. E ela falou: Fábio, fui com ela porque ela estava morrendo de medo. E quando eu cheguei lá, eu fiquei morrendo de medo e eu queria ir embora. Mas ela pagou para o cara terminar com a namorada, o feitiço, e ficar louco por ela. O pior é que deu certo. O cara terminou com a namorada, ficou obcecado por ela, e a obsessão dele por ela fez com que ela enjoasse dele, mas ela não conseguia se livrar dele. Pagou para desfazer um casal, pagou para receber aquilo que não era dela, da mesma forma que estavam querendo fazer aqui com o povo de Deus. E um outro ponto, o último ponto que eu noto sobre Balaque, é que ele olhava muito a vida dele. Ele subia no monte e via um pedaço do povo. Ele subia no outro monte e via outro pedaço do povo. Enquanto os hebreus nem sabiam que estavam sendo observados, nem tinham ideia de que havia esse rei com essa intenção maligna, porque na nossa vida é assim, irmãos. Na nossa vida é desse jeito. Tem alguém com um coração maligno te observando e você nem tem ideia. Às vezes está perto de ti, às vezes você nem conhece, mas tem pessoas que te observam, que tem uma inveja, que tem alguma coisa contra, e estão ali. E você, olha só, o curioso é que esse povo estava no deserto, enfrentando as suas próprias lutas, não estava luxando não estava fazendo nada de grandioso não, estava sobrevivendo. E ainda assim a pessoa subindo nos montes para ir olhar a vida dela, subindo no outro monte para ir olhar a vida dela.
Olha só, a gente enfrentando a nossa própria luta e os outros pensando que a nossa vida está mais fácil que qualquer coisa, né? Enquanto nós estamos ali enfrentando. Esses foram os pontos sobre o rei Balaque. Agora vamos analisar, para a gente encerrar, os pontos sobre Balaão. Balaão, que é a figura perfeita do falso profeta. E olha que ele acertava. As profecias que ele dizia, que saía da boca dele, acontecia, porque ele conhecia o Senhor. Mas por que ele é visto como um falso profeta? O coração dele era corrompido. Tudo que ele queria fazer aqui era por dinheiro, era por finanças, era por amor ao dinheiro. E aí, esse homem, ele teve inclusive um vislumbre de Cristo. Em Números 24, 17, Balaão viu isso daqui, ó. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Ele viu este homem, ele teve um vislumbre do Cristo, aquele que viria e desfaria a maldade, que faria com que Israel tivesse vida, e ele julgaria com seu cetro de justiça. Até ele teve esse vislumbre de Cristo, mas o que denunciava a ele como falso profeta era o seu coração ganancioso. Números 22, 18 relata: então Balaão respondeu, disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro. Olha só, ele falando que a boca fala do que está cheio o coração dele completamente ganancioso. Ele desejava a casa de Balaque, ela cheia de ouro, ainda que Balaque me desse isso lá como eu queria, mas não posso fazer, porque Deus já abençoou esse povo, eu não tenho como fazer mais, né? Só que aí a gente entende realmente isso, que o amor ao dinheiro, está escrito lá em 1 Timóteo 6,10, é a raiz de todos os males, né? O amor ao dinheiro fez isso com que esse profeta, que tinha essa visão, que era ouvir a voz de Deus, por isso que Jesus fala, que no grande dia vai chegar lá aquelas pessoas: mas nós não profetizamos em teu nome, a gente não expulsou demônio em teu nome, a gente não fez, para lá que eu não vos conheço. Aparte de mim, porque são pessoas dessa forma, que tiveram dons, mas usaram com o coração ganancioso. E aqui, outra característica de Balaão, ele insistiu no erro. Deus já tinha dito que esse povo era um povo abençoado, que não ia fazer nada contra. Aí o rei manda novos para ir lá de novo falar com ele: olha, reconsidera aí, porque o nosso Senhor pode fazer muita coisa por ti. E ele fala: ainda que me desse essa casa. Aí olha lá no versículo 19: agora, pois, rogo-vos que também fiqueis aqui esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Então o que ele queria? Estava insistindo, ele continuava nessa insistência, falando que Deus já disse não. O que ia fazer ele pensar que Deus podia dizer sim agora, para a mesma proposta, só porque mudou a quantidade de pessoas, Deus ia voltar atrás? Deus ia se arrepender? O que ele estava esperando? O coração dele que queria ouvir um sinal de que vai, o dinheiro é para ti. É por isso que parece contraditório, Deus ter autorizado e ao mesmo tempo está um anjo ali com a espada desembainhada, passa, para tu ver para onde vai parar a tua cabeça, passa para tu ver onde é que vai. Aí a jumenta, aconteceu aquele episódio, quer que ficasse registrado na Bíblia, mas Deus não é contraditório, Deus está disciplinando aquele que insiste no erro. Aleluia. E aí a gente vê que Balaão é um homem que abençoou o povo com os lábios, mas o coração dele estava atrás de outra coisa. O coração dele, ele usou de uma estratégia suja. Balaão usou aqui o famoso jeitinho brasileiro para fazer uma imundície com esse povo, porque lá no versículo, jeitinho brasileiro, a gente usa essa expressão para dizer uma malandragem que deu certo, né? E a maioria de nós acha bonito. E a gente deveria erradicar esse jeitinho na nossa vida.
O que ele está vendo aqui? Olha, não tem brecha para você fazer nada contra esse povo. Não tem brecha nenhuma. O que dá para fazer isso daqui, ó. Olha lá, Números 25, versículo 1. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que aquele homem entendeu? Aquele profeta falso, que se eu conseguir perfurar essa armadura deles, aí vai poder ser amaldiçoado esse povo, porque Deus vai ficar com raiva. E aí as filhas dos moabitas, passando tudo bonitinha, cheirosinha, arrumada, os caras do deserto, vendo as menininhas ali, ficaram loucos e foram atrás de fazer o que era errado. E estava lá, eles induzindo o povo ao pecado. Mas, Diácono Fábio, legal aí a interpretação que tu fez, mas de onde você tirou isso? Porque não está escrito que foi Balaão que fez com que eles se atraíssem dessa forma. Aí, se meus irmãos quiserem matar essa curiosidade, tem que ir lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse 2, 14, fala bem assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Quem fez isso? A Bíblia fala quem fez. Balaão, que desenvolveu essa estratégia imunda. E olha só o que acontece: Deus se ira e muita gente perece com a praga que foi enviada. Até que, para a gente encerrar, um homem foi levantado, Finéias, filho de Eleazar, que era filho de Arão, neto de Arão, que se levantou e pegou aquele homem israelita que tinha levado uma mulher midianita para dentro da sua tenda. Aquela praga estava se espalhando por todo o povo, e ele perfurou com a lança tanto o homem quanto a mulher e livrou o povo daquela maldição. Mas antes que ele tivesse feito essa limpeza, olha só, e os que morreram daquela praga foram 24 mil. 24 mil pessoas morreram, porque aquele homem conseguiu infiltrar uma maldição no seio daquele povo. Se não tivesse levantado um homem de Deus para neutralizar aquele mal, olha a destruição que viria. Como Balaque queria que aquele povo se enfraquecesse, se autodestruísse, para que ele tivesse força e subjugasse eles. Então, meus irmãos, com toda essa explanação da palavra do Senhor, a gente pode ver que ninguém pode afastar os planos de Deus para a sua vida. Ninguém, nem feiticeiro, nem ninguém. A única pessoa que pode atrasar ou neutralizar é você. A única pessoa. O povo não devia ter passado 40 anos vagando pelo deserto, mas foi uma geração incrédula, não acreditou que Deus ia fazer, e Deus falou: a terra é de vocês, a promessa está lançada. Se vocês não acreditarem, ótimo, minha promessa permanece, mas quem vai entrar vai ser a sua descendência, não mais vocês. Foi isso que Deus fez. Fez com que aquele povo ficasse girando 40 anos, até que todo mundo que não acreditou que Deus fosse entregar a terra, morresse, a nova geração assumisse e entrasse na terra de direito que o Senhor tinha prometido para eles. Então Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir na tua vida, na vida da tua família, na tua filha. E Jesus, como o pastor bem disse, prometeu. Jesus é Deus, Emmanuel, Deus conosco. Ele prometeu que vai voltar. Ele não mente, Ele não retroage, e Ele vai voltar. E Ele espera que nós sejamos o seu remanescente, que nós estejamos prontos no dia que Ele voltar. Amém, meus irmãos? Eu convido a igreja a ficar de pé para que a gente ore.
E agradeço ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, queremos te louvar, Senhor, por essa palavra bendita, por saber, Senhor Deus, que quando o Senhor lança uma promessa, ela não volta atrás, Senhor. Que nós estejamos prontos e de pé, para que a tua promessa se cumpra na nossa vida, Senhor. E que não haja pedra de tropeço, Senhor. Que a gente não se distraia com mulheres, que a gente não se distraia com esses pecados, meu Pai, que têm sido estimulados na nossa sociedade, mas que a gente foque o nosso coração em Ti, Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar o Teu rebanho, meu Pai, e abrir as janelas do céu e derramar uma bênção sem medida sobre o Teu povo, meu Pai. Confirma a promessa na vida de cada irmão. Em Teu santo nome, Jesus, te pedimos. Amém e amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem pode aplaudir Jesus? Aleluia. Maravilha. Sente-se aí. Jesus te fez promessa. Permaneça na posição crendo. E Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. Ele que disse: eu não sou homem nem filho do homem. O homem, né? A palavra dele daí a pouco cai por terra, ele se arrepende do que prometeu. A palavra de Deus fala que ele não é como o homem. De jeito nenhum. Só frisar aqui rapidamente com um testemunho pesado, né? Pesado falar isso, que o Jackson Fábio falou aqui. Só quem pode frustrar somos nós mesmos. A promessa dele, na nossa vida, é na nossa vida. Se a gente quiser, a gente frustra. Quando eu cheguei em Porto Velho, eu era jovem, e um dos primeiros jovens que eu conheci aqui, a gente orava junto, congregamos juntos, tantas e tantas vezes, oração no monte junto, e eu ouvi Deus falar coisas tremendas para aquele rapaz. Mãe dele crente, o irmão crente, a igreja, ele morava em cima, era um prédio de 2 pisos, embaixo alugado para a igreja, e em cima a casa dele. E Deus fez promessas tremendas para aquele rapaz. Aí, certo tempo depois, ele começou a olhar para as coisas lá do mundo. Foi preso, comprando coisas, né? Roubado. Passou um tempo preso. Deus falou com ele lá. Saiu de lá crente, mas crente mesmo. Ficamos alegres quando ele saiu. Daí a pouco, aí ele não quis mais mexer com esse negócio, mas abriu uma boca lá pertinho da casa dele. E ele aqui era o que comandava. E de vez em quando a gente encontrava: ei, rapaz, como é que tá? Ora por mim, eu estou assim, os rapazes. Olha o que Jesus te prometeu, olha a palavra que o Senhor te deu. Quantas vezes Deus falou comigo e falou contigo também, falou com fulano de tal, nosso amigo, nosso irmão. Ele disse: não, ora por mim aí, que eu só vou dar uma equilibrada, né, segundo ele fala, e depois eu vou parar e vou servir o Senhor. Foi preso de novo. Lá dentro, Deus usou alguém para falar com ele: se tu voltar a fazer o que tu estava fazendo, tu vai descer a sepultura. E ele saiu de lá crente de novo, mais uma vez crente. Mas daí a pouco, a mãe dele pegou e disse: olha, não dá para conviver com ele. Ele voltou de novo para aquela vida. A mãe dele, uma senhora de posses, deu uma casa para ele. Uma das principais avenidas aqui de Porto Velho, deu a casa para ele. Ele fez da casa riqueira. Esse mês agora, que estamos encerrando, eu recebi a notícia. O irmão me ligou, o outro amigo nosso me ligou, disse: Pai de senhores, rapaz, tem uma notícia ruim para te dar. Eu disse: pode falar. Ele disse: fulano de tal foi encontrado morto dentro da casa dele. E na autópsia foi dado que ele infartou porque ele estava
totalmente alucinado de novo. Ele frustrou a promessa de Deus para ele. Ele não quis. É triste, é pesado isso. Creia. Deus falou, você deve dizer, está falado. Eu vou permanecer na posição, porque o meu Deus me sustenta e Ele é fiel para cumprir a promessa. Fique de pé. Não frustre. Não deixe ninguém roubar teus sonhos. Não deixe as pessoas dizer que você não está com nada, que você não vai receber, que você não tem condição nenhuma. Não deixe isso entrar no teu coração. Acredita, confia. O Deus que falou com você, Ele não errou o alvo, Ele não errou o endereço, Ele não se enganou com a tua pessoa. Ele é fiel e é poderoso sim para cumprir na tua vida. Ele é fiel. Levante a tua mão. Bendito Deus e eterno Pai. Levantamos as nossas mãos diante do Senhor. Em primeiro lugar, nós te apresentamos a nossa vida como uma oferta, o nosso coração, aleluia, a nossa mente. Nós apresentamos ao Senhor todo o nosso modo de viver como um sacrifício, uma oferta voluntária, viva e verdadeira, aleluia. E eu também te peço, ó Pai, recebe as nossas contribuições, cada oferta alçada, voluntária, os dízimos, os nossos votos. Esse é o mês de voto na DPVH. Obra as tuas maravilhas. Atende, Senhor amado, as nossas petições através do voto e das nossas orações. Cumpre as tuas promessas. Traz a tua maior abastança. Repreende o devorador, o espírito de miséria. Abençoa o teu povo poderosamente. No nome de Jesus, vai conosco onde vamos ao sair daqui. E que as coisas vá bem cada dia mais. No nome de Jesus, quem recebe e concorda, diga amém. Amém. Você vai pegar uma oferta. E quando você vier aqui à frente para receber a unção com óleo, se você tem oferta, o dízimo, o teu propósito, o voto que votamos já esse mês, você vai receber a unção e você vai colocar no gasofilácio, amém? Você também pode contribuir via aplicativo bancário. Deus te abençoe e te prospere abundantemente cada dia mais em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e todos digam amém. Palmas que louve e adora Jesus. Está encerrado. Que Deus consiga abençoando a vida do pregador, Diácono Fábio, sua família, em nome de Jesus. Confio no milagre.